Agora eu te convido a abrir a Bíblia Sagrada, na palavra que o Senhor me revelou. Eu quero compartilhar com a igreja na total dependência do Espírito Santo. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 48. Amém, amados? 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler alguns versículos a partir do 48, amém? Todos acharam? Já está na tela também. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforge e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, o feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida? Faz um sinal assim. Amém. Você que fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. E glorifique ao Senhor. Glórias, aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus, digno de receber toda a honra e todo o louvor. Agradecemos, Senhor, por tuas palavras. Aleluia. Os amados podem se assentar. Meus queridos, essa história do pequeno Davi, que venceu o gigante Golias, é uma das mais conhecidas de toda a Bíblia. Eu creio que todos sabem, mas eu faço questão agora de lembrar, que não há quem passe pela vida sem se deparar com gigantes. Mas já os que se dispõem a enfrentar esses gigantes não são muitos. E por isso tanta gente deixa de viver uma vida plena, debaixo da graça, refletindo a glória do Senhor, porque temem e se paralisam. Trazendo a vitória de Davi para nós, através desta palavra, o Senhor está querendo aqui falar com aquelas pessoas que estão enfrentando situações que parecem completamente perdidas. Situações que, aos olhos humanos, não tem mais jeito. Irmão, pensa comigo, você apostaria no Davi com um estilingue na mão, diante de um gigante, com armaduras pesadas, uma espada desgranhenta lá que pesava não sei quantos quilos aqui, você apostaria no Davi? Mas ele venceu, e o Senhor está querendo renovar
a esperança de tanta gente aqui nessa noite. Saibam todos que o Senhor permite que os gigantes apareçam. Não é para que você seja derrotado. Não é para atrapalhar a tua vida. Não é para você se entristecer, para você pegar aquela vontade de largar tudo, de querer mudar tudo. Mas o Senhor permite que os gigantes se levantem contra você, irmão. É porque Ele quer fortalecer a tua fé. E porque Ele quer que a glória dEle resplandeça sobre a tua vida. Quem crê? Esse é o propósito. E cada pessoa tem os seus próprios gigantes. O que é gigante para um, pode não ser nada para o outro. Por exemplo, aquela pessoa que tem um problema com um vício de bebida, ele tem um gigante ali, mas aquela pessoa que não toma nem tubaína, não vai ter problema nenhum com isso. Só você não chame de gigante aquilo que é do teu tamanho. Porque o que é do teu tamanho, irmão, só depende de você. Mas um gigante, quando ele se levanta, por ser bem maior do que você, ele é um daqueles casos assim que você não tem poder. Que não dá, você olha para si, olha para todos os teus recursos, olha para aqueles que estão do teu lado, procura ajuda de um, de outro, e você chega à seguinte conclusão: pera, não, isso não dá, não está ao meu alcance, eu não consigo mudar. Então isso é um gigante. Gigantes são coisas assim, irmão. Um casamento em crise, uma família desorganizada, desunida, um filho que cai nas drogas, um colapso financeiro, uma traição, uma calúnia, uma acusação falsa. Estas coisas são gigantes. E a palavra do Senhor vem dizendo: você pode vencer. Agora eu quero te mostrar, meus queridos, que gigante, por isso a gente não pode chamar qualquer coisa de gigante, a gente precisa entender como eles agem. Quando acontecem essas coisas inesperadas, sabe, nós precisamos saber pela Bíblia como eles agem. Então eu quero te levar agora, aí nesse mesmo capítulo, para o versículo 8. Então nós estamos em 1 Samuel 17. Olha o que diz o versículo 8. A Raíza consegue colocar? É o mesmo capítulo, né? Versículo 8 diz assim: e parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Um dos modos operandi de um gigante, irmão, é te intimidar. E ele quer trabalhar expondo a tua vergonha. Então ele falava assim: viu, tem algum homem aqui para me enfrentar? Toda situação que te faz ser intimidado,
que te faz pensar se você deve ou não. Mas, ao mesmo tempo, é aquelas coisas que te ferem. Você precisa entender, é um sintoma de que um gigante está aparecendo. No versículo 9, diz assim: se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Aqui, meu amado, você precisa entender que quando você não enfrenta os teus gigantes, quando você apenas vai deixando isso para lá, ele vai te insultando, ele vai trabalhando, mas você está ali calado, quietinho, esperando. Irmão, você vai ser derrotado. Porque não lutar também é uma derrota. Você já viu alguém vencer sem lutar? Tem jeito? Alguém foi declarado vencedor sem lutar? A não ser por WO, né? Mas os gigantes, eles não deixam de comparecer. Agora, o objetivo do inimigo, irmãos, é fazer com que você se torne escravo dele. Então, toda luta que você não quer travar, você fica sujeito a se tornar escravo da situação. E o Senhor não levantou nenhum de nós aqui para servir a ninguém, a não ser Ele. Quem crê? O versículo 10, irmãos, diz assim: disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Então você vê, irmãos, se aquele gigante está desafiando as companhias de Israel, Israel é o povo de Deus, eles se levantam contra aqueles que estão no caminho do Senhor, e você precisa entender isso. Agora, se por um lado, isso pode parecer assim uma notícia ruim, parece uma notícia ruim, por outro lado, eu tenho uma notícia excelente para você que está nos caminhos do Senhor, porque o Senhor só dá poder para vencer gigantes ao homem de fé e à mulher de fé. Tem homem de fé aqui nessa noite? Tem mulher de fé aqui nessa noite? Só você vence gigante. Sem fé não dá. Por que você acha que Davi tinha 5 pedras na mão, pega o estilingue dele, e na primeira ele já acerta o gigante num lugar mortal? Porque ele era bom de mira? Não, irmãos. Porque pela fé, o Senhor agiu. Por isso que o que mais o diabo quer roubar de você, meu irmão em Cristo, esquece, não são os teus patrimônios, mas é a tua fé. Porque ele sabe que a única forma de te vencer é te roubando a fé. Então ele está sempre querendo te afastar da fé. Por isso a fé de um crente não pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Não pode. Porque Jesus não disse tamanho de um grão de mostarda. Ele disse como um grão de mostarda. Não tem a ver com tamanho, tem a ver com o processo da fé. Ou seja, aquela semente que é pequenininha, uma vez plantada, ela vai se tornar a maior das hortaliças. Quanto mais a tua fé aumenta, mais vitorioso você é, mais preparado para vencer os gigantes que se levantam contra você, você estará.
Guarda a tua fé. Agora, olha o versículo 11. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, esse filisteu aqui é o gigante, né, irmãos? É o Golias, né? O que eles fizeram? Espantaram-se e temeram muito. Você vê aqui todo Israel, o rei Saul, os soldados, todos se espantaram e temeram muito. Você acha que você foi levantado pelo Senhor? Você acha que você foi alcançado por sua palavra para se espantar e temer quando uma luta está acontecendo, mesmo que seja um gigante, irmão? É claro que não. Então, assim, ninguém acreditava que poderia vencer aquele gigante, até aparecer quem? O Davi. Até o Davizinho chegar na área. Eu sei que tem muita gente aqui, irmãos, que o Senhor está levantando como um Davi, um pequeno capaz de mudar a história. O Senhor está te chamando para mudar a história. Querido, na tua família pode ser que está todo mundo espantado, mas você pode aparecer ali como Davi apareceu em Israel. Então é com ele que nós aprendemos a vencer gigantes. Quem quer aprender a vencer gigantes aqui? Faz um sinal. Irmão, vem comigo aqui, 1 Samuel, no capítulo 16, a gente vai voltar um pouquinho. Passar rapidamente por algumas partes importantíssimas dessa história. Olha, no capítulo 16, versículo 1, diz assim: então disse o Senhor a Samuel. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Samuel era um profeta, homem de Deus, o último juiz em Israel. Depois dele começa o tempo dos reis. E Saul era o rei, um rei que foi escolhido pelos homens. Esse rei só fez bobagem. Um rei que se perdeu. E então o Senhor agora está chamando o profeta Samuel e está dizendo para ele assim: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Então Samuel recebe essa ordem do Senhor. Pega aí a vasilha de azeite, vai até a casa do Jessé, porque um de seus filhos eu vou ungir como rei de Israel. Lá vai o Samuel, e eu quero que você preste atenção ao versículo 6, quando Samuel está lá na casa do Jessé. Olha o que acontece. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Eliabe era o primogênito de Jessé. Segundo a palavra, era um bonitão, forte, alto, de presença. E até o profeta Samuel se enganou. Porque quando avistou aquele cara, ele falou: esse é o cara. Com certeza esse vai ser o ungido. Não vou nem perder mais tempo aqui, porque está na cara que é esse. Mas o Senhor vai dizer para Samuel assim, ó, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência,
nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E aí, irmão, coisa doida, ele tinha 8 filhos, passa 7, e não era nenhum dos 7. Olha para um lado, olha para o outro, não tem mais ninguém ali. Samuel perguntou, não tem mais nenhum? Olha lá o versículo 11, diz assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. Todo mundo está entendendo? É o Davi, né? Aí o Davi era ruivo e formoso de semblante e de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou a Ramá. Os irmãos entenderam o que aconteceu? Viram ali que o mais ninguém da turma, aquele que nem o seu próprio pai achava que seria o escolhido, foi aquele que o Senhor escolheu. Eu acho interessante que a palavra diz que isto aconteceu na presença de todos os seus irmãos. Bom, ele foi ungido para ser rei em Israel. E sabe o que aconteceu nos próximos dias, irmãos? Aos olhos humanos, nada. Ele continuou apacentando ovelha, continuou levantando cedo, continuou levando comida para as ovelhas, continuou protegendo suas ovelhas, mas algo que ninguém via, algo que ninguém vê na tua vida, irmão. Quando o Senhor te escolhe, ainda que nos primeiros momentos ninguém perceba o que está acontecendo, mas a palavra diz que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, aleluias, e tomou conta dele, e ensinou todos os seus caminhos. Mas é na guerra que você reconhece um ungido. Não é quando ele está sendo elogiado, não é quando tudo corre bem. Um ungido do Senhor, você só reconhece na guerra. É ali que a diferença de quem tem o Espírito do Senhor vai aparecer. Então eu quero te levar para o versículo 17, voltando para o capítulo 17, no versículo 17, olha o que diz a palavra do Senhor. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos, um efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Bem, vou te explicar. Os irmãos de Davi estavam lá, servindo ao exército de Israel, ao rei Saul. E o pai está fazendo uma marmita e pede que Davi leve essa marmita até os seus irmãos. E ele vai. Irmãos, é a partir daí
que existe um fator que faz toda a diferença na luta contra os gigantes. E eu preciso te levar a isso, porque senão a gente vai acabar mais uma vez dizendo assim: tudo que eu preciso é ter fé. Quem sabe você pense que frequentando cultos, que alguém te ajudando em oração, em aconselhamento. Esta palavra vem mostrar que há algo, eu estou chamando aqui de fator, que muda toda uma história, que pode te levar a uma grande vitória, mas que também pode te levar a uma grande derrota, e consequentemente a uma grande decepção. E se você não prestar atenção nisso, você pode ser simplesmente mais uma vítima desse fator, se é que eu devo chamar de vítima, porque na verdade não é, irmãos, não é. Então vamos ler aqui, versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferira este gigante, o filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar, conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Então entenda, irmãos, o Davi vai levar a marmita no meio da guerra, chega lá com os seus pacotinhos, deixa ali, e ele começa a se antenar do que estava acontecendo ali, e aquele gigante gritando o tempo todo: tem homem aí? Manda um aqui. E o rei até deu um prêmio para quem enfrentasse o gigante. Disse que aquele que enfrentasse o gigante ia casar com a sua filha. E o Davi começou a ouvir essa história, e começou a conversar com a turma ali e tal, até que chega quem? Até que chega o Eliabe. Lembra daquele irmão mais velho, bonitão? Aí o Eliabe dá uma mirada no Davi e diz assim, olha o versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Aqui, irmão, eu quero que você entenda uma coisa. O Davi, imagine, rei de Israel, ungido, ele já era o ungido, debaixo de muitas testemunhas. Mas o que ele estava fazendo ali? Levando marmita. Então entenda, o fator humildade, a humildade de Davi, irmãos, é um fator que potencializou a sua vitória. Os irmãos estão entendendo isso? Olha, presta atenção numa coisa. Aquele que não precisa ficar lutando para ser. Toda pessoa que tem necessidade de ficar se exaltando, ou de sempre estar assim, ressaltando as suas qualidades, ou é porque ele está com crise de identidade, ou porque está faltando um fator humildade aí. Agora, se por um lado o Davi
que era o ungido. Não estava nem um pouco preocupado com o seu cargo, ele já tinha sido nomeado, irmãos. Vê, se é um de nós, quem sabe, né? Quem sabe, não sei. Mataria dando uma carteirada na hora. Ah, vá, você está falando isso aí, está me enchendo o saco aqui de novo, eu sei por quê. Você está com inveja porque eu fui ungido e você não foi. Agora, já olhando para Eliabe, você vê o fator orgulho, irmão. E o orgulho, deixa eu te dizer, esse é o problema. De nada vai adiantar. Ah, você está frequentando uma igreja, ah, você tem orado, ah, você participa do louvor, você está dando aula, você está trabalhando na igreja, você está dando cesta básica, você é ofertante, é dizimista, mas se o orgulho estiver presente na tua vida, irmão, deixa eu te falar, Deus nunca vai te dar poder para derrotar gigante. Porque o orgulho estraga tudo. O orgulho, na verdade, ele anda de mão dada com a covardia. Todo orgulhoso, no fundo, tem um medo terrível de perder sua reputação. Por isso que tem tanta gente que não se levanta para fazer nada. Porque ele não quer se expor. Então deixa eu te dizer, presta atenção, e eu vou falar de orgulho, irmãos, e aqui esse fator é que vai te levar para um lado ou para o outro. São dois irmãos, filhos do mesmo pai, morando na mesma casa, sendo da mesma nação, um tão humilde e o outro tão orgulhoso. Então eu quero te alertar, irmão, sabe por quê? Olha, o primeiro pecado que consta na Bíblia Sagrada é o pecado do orgulho. Porque Lúcifer, ele era formidável, ele era o maior já, entre todos os querubins, ele era o mais formoso, ele era um querubim ungido, mas ele não se contentou com isso, e ele quis ser maior do que o próprio Deus. Você está entendendo? Não bastava já ser o melhor entre os anjos, ele tinha que ser inclusive melhor do que Deus. Então essa é uma característica do orgulhoso, ele nunca está satisfeito com nada, está sempre querendo uma coisa melhor. Uma das características do orgulhoso, irmãos, é estar sempre aborrecido com o que tem. Ele nunca sabe agradecer pelo que ele tem. Ele não dá valor para aquilo que ele já tem. Ele dá valor sempre para aquilo que ele não tem. E quando Lúcifer cai, é interessante porque ele usa da mesma coisa para enganar a Eva e o Adão. Olha, Deus disse que não é para comer aqui da árvore. Então, sabe por que ele falou isso? É porque se você comer, você vai ficar melhor do que ele. E aí, irmão, veja, a tonta da Eva, para que ela precisava ser melhor do que Deus? Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com esse tal de orgulho. E eu quero muito te levar a essa mensagem que o Senhor foi ministrando no meu coração esta tarde, porque, deixa eu te falar, queridos, você fala assim, não, eu orgulhoso, eu não sou. De jeito nenhum, eu costumo brincar, né? Para mim, 1.000 só é pouco, né? Já sou 3.000 já, né? Porque eu tenho muito orgulho da minha humildade. Ó, brincadeira mesmo, né, irmãos? Que ai de mim, viu? Ai de mim se eu acreditar
besteira dessa. E ai de qualquer um aqui que não tomar cuidado com isso, irmão. Porque você viu a historinha que a Eva caiu? E ao longo de todo o tempo, Satanás usa esse fator orgulho para destruir as pessoas. O orgulho é o pai de todos os pecados. E tem gente que acha que orgulho é coisa de rico. Muito engano, viu, irmão? Porque eu conheço um monte de rico humilde e de pobre orgulhoso. Mas você vai dizer, não, pastor, eu orgulhoso eu não sou. Irmão, vamos olhar para o Eliabe aqui e vamos tentar entender se realmente a gente não é. Porque, nota bem as características do Eliabe. Vê como que ele age. Vê como uma pessoa que só dá importância para a aparência, que só se importa com aquilo que é visível, age. E aí você vai começar a identificar algumas coisas. Versículo é o 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra o Davi. Uma das características da pessoa orgulhosa é não olhar para si mesmo nunca. Ele estava ferido com a história do irmão ter sido escolhido e ele não. Ao invés dele reconhecer, ao invés dele entender que era Deus quem estava agindo, ele simplesmente desprezou aquele ato de Deus, ele desprezou a escolha de Deus. Ora, Deus escolheu o seu irmão, Deus separou o seu irmão. Se ele queria tanto estar no lugar do irmão, ele podia pensar assim: o que ele tem que eu não tenho? O que ele faz que eu não faço? Ele perde a grande oportunidade de encostar no Davi e dizer: Davi, eu não dava nada para você. Mas isso ele só faria se ele fosse humilde, mas ele não era. Então a pessoa orgulhosa, ela ataca. Por que ela ataca as pessoas? Porque ela precisa estar sempre por cima. Ela tem um prazer de ser superior a qualquer custo. Uma pessoa igual Eliabe, irmãos, ele é tão orgulhoso que chega ao ponto de desconsiderar o que Deus está fazendo. Então toda pessoa que vive achando que não tem necessidade de ter uma vida com Deus, que não tem necessidade de estar alinhado com os propósitos de Deus, irmão, não está fazendo outra coisa a não ser mostrar o seu orgulho. Por que orgulho? Porque você acha que é suficiente, porque você não precisa. Então ele vai contra, ele prefere atacar o irmão, ele prefere ofender o irmão. A gente percebe, nesse mesmo versículo, que ali o Davi estava enfrentando uma outra guerra. Não bastava aquele cenário do gigante lá, agora ele tem o seu irmão e provavelmente os outros também, mas esse daí, o primogênito, é que se levanta, passa um sabão no Davi na frente de todo mundo, e aí ele diz: viu, eu sei o que você está fazendo aqui, você só está querendo ver a nossa desgraça, você tem uma maldade no seu coração, Davi, eu te manjo. Essa é uma outra característica da pessoa orgulhosa, irmãos. Aquilo que ela mesma é,
aquilo que ela mesma sente, ela bota para fora atacando os outros com a mesma coisa. O maldoso era ele. E todo mundo aqui sabe disso. Mas ele está dizendo o quê? Que o Davi que era. Sabe, o orgulho, ele cega a pessoa. Por isso que eu digo, precisamos tomar cuidado com isso. Toda pessoa que sempre quer estar certa, você não consegue ganhar uma da pessoa. Você conhece alguém assim? A pessoa que tem necessidade, irmãos, de estar sempre mandando, dando ordem, isso não é um sintoma de orgulho, porque ela se autovaloriza e despreza os que estão ali do lado. 2 irmãos, e um tem esse fator orgulho tomando conta do coração dele, e com esse orgulho do Eliabe, ele não ia vencer o Golias nunca, iam ficar ali borrando as cuecas, eu ia falar carça, mas saiu cueca, o tempo todo. Irmãos, ele estava tão cego, que ele começa a falar coisas que não têm a menor lógica. Por exemplo, ele chega para o Davi e fala assim, viu, volta lá para o teu cantinho, volta lá para o teu lugar, vai lá para aquele pasto cuidar das suas poucas vacas que você tem lá. Não foi isso que ele falou? Quer dizer, quem estava no lugar certo era ele, e o Davi tinha que voltar para o pasto. Agora eu pergunto, quem é que estava com a coragem ali? Quem é que ia vencer o gigante ali? Então, irmão, você tem uma coisa que você nunca pode se sentir, é um Zé Ninguém. Porque mesmo que muita gente te considere mesmo que muita gente não te dê valor nenhum, mesmo que você já esteja cansado de enfrentar palavras ruins, desprezo, humilhação, né? Deixa eu te dizer uma coisa. Olha o que o Davi fez. Tinha mais uma guerra ali que era com o irmão. Mas, no versículo 30, você vê o que o Davi fez. E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Vamos ficar de pé, amados? Não sei se você entendeu o que está escrito aí, mas está muito claro ali, logo no primeiro versículo, né? Logo na primeira parte. Nessa guerra contra o irmão, o Davi não entrou. Amém? Nunca entre em guerra contra o teu irmão. Quem entendeu isso, faz um sinal assim. Você quer vencer o teu gigante? Abre mão daquelas coisas que podem estar tomando conta do teu coração. Sabe, o orgulhoso, irmão, ainda que ele pense que não, ele tem muita dificuldade de andar na fé. Porque a palavra de Deus muitas vezes vai confrontar, e ele não vai querer aceitar tudo que a palavra de Deus está trazendo. Então ele vai tentar manipular isso, ele vai tentar dar seu próprio jeitinho, como se ele tivesse condição de inventar uma segunda palavra. Então o amar não é mais tão necessário, o perdoar também não, e por aí vai. Eu já preciso encerrar. O orgulhoso, ele tem dificuldade de liberar perdão,
porque ele vai se sentir rebaixado, e isso vai mexer com a reputação dele. E ele tem dificuldade de pedir perdão também, porque o perdão do humilde é assim: meu irmão, eu te falei aquilo, assim, e eu estou arrependido, eu não devia ter falado isso daquela forma, me perdoa. Isso é um pedido de perdão. Agora, o pedido de perdão do orgulhoso é assim: se eu te fiz alguma coisa, você me perdoe. Ah, irmão, dá licença. Quem está entendendo? Faz um sinal assim. Então, se você quer vencer gigante, vamos prestar atenção nisso, porque a tua vitória vai chegar mais rápido. Tem jeito para tudo. Não tem gigante que um homem de fé não possa vencer. E o Senhor está te fortalecendo nessa noite. Baixa tua cabeça, fecha teus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai amado nosso, aqui nós estamos, Deus querido, em tua casa, e diante da tua palavra, quero dizer, Deus querido, que tão importantes são as tuas instruções, e no risco tão grande que temos, Deus querido, de cair nesse fator orgulho, Pai, que o Eliabe caiu, tanta gente cai, Pai, porque se compara com os outros, está sempre tentando ser melhor. Gente que não se contenta com nada, Deus querido, está sempre querendo ter algo parecido com o que o irmão tem, ou melhor do que o irmão tem. Pai, essa tristeza que toma conta, Pai, dos corações, que por orgulho nunca se satisfazem com nada. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero clamar pelo teu poder, Senhor, pelo poder desta palavra, que o toque do teu Espírito Santo, aquele que se apoderou de Davi, Deus querido, seja com cada um dos meus irmãos, porque é este o fator que altera o resultado da guerra contra o gigante. E eu declaro, Pai, pelo poder da tua palavra, que os que aqui estão e ouviram esta palavra, vencerão os gigantes, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, todos juntos que creem, digam, em... E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus.